E aí, nursings, beleza? Esse é o Denguinho, do nosso podcast sobre a dengue. Ele é idealizado pelos estudantes da área da saúde do curso de enfermagem do terceiro período da Universidade Cruzeiro do Sul. E ele tem como objetivo informar vocês sobre o vírus da dengue. No episódio de hoje, eu vou contar um histórico de um caso clínico de um paciente que foi apresentado para nós como projeto integratório. E ao longo desse podcast, ao longo desse episódio, a gente vai discutir com outros estudantes o que foi feito nesse trabalho. Então vamos lá, vamos começar. A Guilhermina, ela tem 32 anos, ela é residente de uma área urbana de São Paulo, ela é mãe de 2 filhos, Lucas e Marcela, e ela procurou os serviços de emergência devido a sintomas graves que começaram há 3 dias. Vamos entender o que ela tem. Ela relata febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares e articulares, além de náusea e vômitos frequentes. A Guilhermina, ela também menciona que notou manchas vermelhas em sua pele e sangramentos leves no nariz e gengivas. Isso é preocupante, né? Mas vamos ver. Ela não tem histórico médico significativo, exceto por episódios ocasionais de alergias, que todos nós temos, né? E ela não faz uso regular de medicamentos. A paciente também relatou residir em uma área onde o local é facilmente acometido por enchentes e que também tem muita fiscalização de pontos de água acumulada, pneus, plantas, garrafas e vasilhas no bairro onde ela mora. Caramba, preocupante. Bom, isso é basicamente o caso clínico que passaram. Ao longo desse episódio a gente vai conseguir entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na vida da Guilhermina. E bom, é basicamente isso. Fique agora com os relatos dos nossos estudantes. Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio, sou estudante de enfermagem da Universidade Cruzeiro do Sul do terceiro período. E eu vim contar para vocês hoje um pouquinho no nosso podcast Denguinhos, o nosso podcast sobre a dengue, um pouquinho sobre a minha parte no nosso trabalho de projeto integratório. O projeto integratório ele visa que a gente coloque em prática tudo que a gente vem aprendendo na faculdade de enfermagem, né? Então, é isso que eu vou tentar explicar para vocês hoje, um pouquinho sobre o processo de enfermagem nesses diagnósticos em dengue. Bom, é importante falar que o enfermeiro ele tem uma ferramenta muito importante, que é conhecida como a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. É basicamente um recurso que a gente usa para evitar complicações e reduzir os danos durante o atendimento do paciente. Também permite oferecer um cuidado de maior qualidade ao nosso cliente. Tendo entendido o que é a SAI, como que ela funciona? A gente basicamente vai colher os dados do paciente, vai contar toda uma história pregressa dele, tudo que ele vem sentindo, os sinais e sintomas que ele apresenta, os sinais vitais, e tudo isso a gente vai colocar nessa SAI a fim de planejar uma estratégia em saúde, um plano terapêutico e, é claro, nosso plano de cuidados, que é uma das atribuições privativas do enfermeiro. Bom, a nossa paciente ela já chegou na unidade de saúde com uma história pregressa, com sinais e sintomas. Ela relatava febre alta, dores de cabeça, dores musculares e articulares. Ela também relatou sintomas de náusea, vômito, sangramentos nasais e gengivais, manchas pelo corpo e também equimose e pentequias ao longo do corpo durante o exame físico. A gente já pode ver que ela apresenta bastante coisas, bastante sinais e sintomas que são característicos da infecção pelo vírus da dengue. E isso para qualquer profissional já é um sinal vermelho, uma red flag, como a gente fala, que é para prestar atenção, que é para a gente assim, ficar mais atento, para a gente já ter uma noção do que a gente está lidando e como que a gente deve proceder. O próximo passo disso seria aferir os sinais vitais. Os sinais vitais eles são importantíssimos na hora da gente constatar uma infecção. Tem-se na literatura que 1 ou 2 sinais vitais alterados a gente já considera um risco de infecção, né? E é por aí que a gente se baseia. A nossa paciente em si, quando ela chegou na unidade, ela apresentava febre alta de 39,5, que assim já é um grande alarmante. A febre ela é um grande sinal de infecção. A pressão arterial dela estava normotensa, estava 100 por 60 milímetros de mercúrio e estava ortostática. Já o pulso estava um pouquinho acelerado. Durante a palpação foram aferidos 110 batimentos por minuto, num ritmo cheio e frequente. E a frequência respiratória dela estava entre 20 incursões respiratórias por minuto. Não foi achado nada de relevante na ausculta. Assim, isso já é algo que a gente já fica bem atento, né? Principalmente
Principalmente porque, como eu disse, os sinais vitais eles são um grande parâmetro para a gente identificar o que está acontecendo com esse paciente. Então a gente precisa prestar bastante atenção na hora da aferição, né? É claro que a gente tem outros passos do SAI, o próximo seria o exame físico, em que a gente já nota que a paciente está passando por um processo infeccioso, né? Principalmente com esses sinais e sintomas que ela está apresentando. E também porque ela já trouxe com ela um exame pregresso, em que a gente vê que ela está com uma baixa plaquetária, que é bem característico da infecção por dengue. No caso, ela estava com um valor abaixo de 900 mil, que seria bem abaixo dos parâmetros, que é 150 mil. Nas plaquetas, ela estava com outros exames alterados também, e ela não referia nenhum tipo de doença que pudesse justificar esses sinais e sintomas, nenhuma doença de longo prazo. Então, assim, tendo tudo isso, tendo toda essa história do paciente, a gente já começa a pensar numa possível estratégia, num possível diagnóstico, numa possível causa que possa ter levado esse paciente a ter esse desequilíbrio homeostático no corpo e que faça com que ele acabe tendo esses diversos sintomas e essas reações do corpo à infecção que ele está tendo. No caso, como são sinais e sintomas muito característicos da dengue, a gente consegue já ter uma breve noção assim, do que esse paciente está passando, do que esse paciente tem e o que esse paciente pode ter. Como eu posso dizer? Que seria basicamente como esse paciente vai ficar, né? Que seria a evolução dele. A evolução da doença, da patologia, como que ela vai se portar no organismo dele daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Isso é muito importante. É claro que assim, quando a gente fala de saúde, nós profissionais não podemos levar em conta somente os sintomas, né? É claro que os sintomas são importantes, mas não é só isso que a gente tem que ver. A gente tem que enxergar o paciente como um todo, a gente tem que ver o meio onde ele está inserido, como que ele adquiriu essa patologia. Então vamos lá, alguns pontos que eu quero levantar. Sabendo que a dengue não é transmitida de indivíduo para indivíduo e sabendo que ela precisa de um vetor que vai infectar um hospedeiro, a gente sabe que ela provavelmente foi picada pelo mosquito Aedes aegypti em uma zona de contaminação, em uma zona em que ele estava se proliferando, uma zona endêmica, como a gente pode dizer. Durante a conversa com a paciente, durante a história dela, alguns pontos são relevantes que a gente pode levar em conta. Como, por exemplo, ela refere ser moradora de área urbana. Isso, por si só, já coloca ela em risco de vários agentes patológicos, né, por viver em sociedade. Então, assim, a gente já leva isso em conta. O próximo é que ela diz que ela é moradora de uma área em que tem muitas enchentes locais e focos de água parada. Isso pra gente já é basicamente o nosso ouro, né? A gente já achou que a gente precisava. Porque se ela mora em um local que tem muitas enchentes, que tem muito risco de água parada, basicamente ela tem esse risco de apresentar a infecção pela dengue, uma vez que é um lugar propício para o mosquito se proliferar. Então, tendo isso como base, a gente sabe que o mosquito pode ter proliferado, ele pode ter picado ela e ela pode estar com uma dengue. Se é hemorrágica ou não, quem vai diagnosticar isso vai ser o médico e ele que vai proceder com esse plano terapêutico. A gente vai fazer só o plano de cuidados e o acolhimento e o SAI dela. É basicamente isso até agora. É claro que a gente não só direciona o atendimento e acabou, né? Não. O nosso atendimento é contínuo, então ele começa na anamnese do paciente, na triagem, né, que é onde a gente direciona o atendimento de acordo com o risco desse paciente. Ela vai passar com o médico no consultório que vai tomar as decisões terapêuticas com base no caso dela e vai para a sala de medicação, provavelmente, né, para ser medicada, para ter um alívio dos sintomas e com uma prescrição para casa que vai ajudar ela a ter uma reabilitação completa, que é o que nós visamos a longo prazo. O importante de falar também é que, como enfermeiro, como profissional da área de saúde, a gente também tem que orientar essa paciente, principalmente a tomar bastante água, a não se automedicar. O automedicamento, a automedicação, ela é um risco gravíssimo, principalmente em patologias como a dengue, onde qualquer medicação diferente que não seja dentro do recomendado pode
levar a complicações bem sérias na patologia do paciente. Então, assim, é uma orientação assim, que eu como profissional da saúde, acho vital a gente dar para o paciente de primeiro momento. Ingerir água é bom em todos os sentidos, né? É bom para os rins, é bom para o corpo, é bom para a pele e principalmente é bom para a patologia em si, né? Uma vez que a gente tem muita perda de líquidos, né? Então é necessário que a gente oriente esse paciente a tomar bastante água. E é uma coisa que você pode fazer mesmo não sendo profissional da área da saúde. Viu que a pessoa tem uma infecção com dengue, poxa, toma bastante água, orienta ela, né? É o seu papel, não como só profissional da saúde, mas também como ser humano e como cidadão civil. Bom, basicamente essa é a parte do processo de enfermagem, em que a gente colhe as informações, a gente faz o exame físico, a gente avalia, a gente direciona esse atendimento para que no fim a paciente tenha uma qualidade no atendimento dela, que ela não entre no consultório médico sem que o médico saiba o que ela tem e assim proporcione uma margem gigantesca para erro, para que ela tome uma medicação que não é para o que ela está sentindo, que ela realize um procedimento que não é para o que ela tem, para o que ela necessita. Então, assim, o SAI ele é vital nesse processo, principalmente nessa questão, nesse caso em específico, em que a gente teve a colheita de dados, a gente conseguiu chegar a uma possível hipótese diagnóstica só com as informações da paciente. Então, assim, quanto mais completo, melhor, e quanto mais completo, menor é o erro, que é de vital importância na área da saúde. É basicamente isso, gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Denguinhos e espero voltar logo. Após esse estudo de caso realizado, vamos falar um pouco mais sobre a dengue em si, sobre sua transmissão, sobre tratamento, sobre o próprio mosquito, Aedes aegypti, tão famoso aqui no Brasil. Vamos dar continuidade ao nosso podcast. Dando continuidade no assunto sobre a dengue, eu sou a Giovana Lopes e falarei sobre sinais e sintomas. Os principais sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, a hemorragia intensa e choque hemorrágico. Quando uma pessoa perde mais de 20% do sangue ou fluido corporal, isso pode ser bem grave. E também é bem comum dor de cabeça, manchas avermelhadas ou náusea. Oi pessoal, meu nome é Ana Clara, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa doença, a dengue. Ela é transmitida por um mosquito fêmea, com o nome científico de Aedes aegypti. Quem transmite ou pica é a própria fêmea. Dentro de uma residência, ela pode contaminar cerca de até 5 pessoas. O ciclo de vida desse mosquito é de ovo, larva, pupa e forma adulta. E ela vive em meio aquoso, portanto, cuidado com a água parada, hein? A sua aparência, ela é preta com listas brancas, e cada fêmea bota em média de 200 ovos. E vivem por até 30 dias. Dando continuidade no que foi falado pela Ana, vou comentar um pouco sobre o vírus em si. O vírus da dengue é um arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae. Ou seja, ele é um vírus que ele é transmitido por meio da picada de um inseto. Mais especificamente do mosquito, né? Temos 4 sorotipos conhecidos. 1, 2, 3 e 4. Como a Ana havia comentado, os vetores transmissores da dengue são mosquitos do gênero Aedes. Nas Américas, o principal é o Aedes aegypti. Mas existe também, por exemplo, na Ásia, o Aedes albopictus. Porém, aqui no Brasil, a gente ainda não tem a comprovação da participação dessa espécie em específica da transmissão da dengue. Sobre a transmissão, após o mosquito picar uma pessoa infectada, o mosquito fica apto a transmitir o vírus depois de 8 a 12 dias no período de incubação. Mas, pelo menos, não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem de fontes de água ou alimento. Pelo menos um alívio, né? O período de incubação da doença varia de 3 a 15 dias, sendo uma média de 5 a 6 dias, ou seja, o tempo de você ser picado pelo mosquito, infectado pelo vírus, até o primeiro sintoma aparecer é de uma média de 5 a 6 dias. Comentando um pouquinho agora sobre a imunidade. Após ser infectado pelo vírus, ganhamos, né, graças ao nosso lindo, maravilhoso corpo, a imunidade permanente para o mesmo sorotipo, pelo sorotipo homólogo,
ou seja, você não vai ser recontaminado pelo mesmo sorotipo. Entretanto, a imunidade cruzada, que é a heteróloga, ela existe apenas temporariamente, ou seja, a reinfecção pelo vírus da dengue existe sim, porém, provavelmente não vai ser do mesmo sorotipo. Mas, como eu já havia dito anteriormente, temos 4 sorotipos, então temos 4 chances de sermos reinfectados. 3, né? Você já foi contaminado uma vez, então 3 vezes que você pode ser recontaminado. Dando continuidade ao podcast Denguinhos, eu sou a Giovana Souza e vou falar como é o tratamento para dengue. Até o momento não existe um tratamento específico para dengue, né? Mas, em casos leves, a orientação é um repouso enquanto durar a febre, a hidratação oral, que é com água, soro, água de coco, ou a venosa, se for necessária. E também o uso de paracetamol ou dipirona para alívio da dor e da febre. E em caso de piora no quadro de saúde ou na presença de sinais de alarme, é importante buscar ajuda médica imediata. Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Caroline e eu vou dar continuidade ao nosso estudo sobre a dengue. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico laboratorial. Lembrando da importância desse exame, pois é o único método que oferece um diagnóstico preciso da doença, visto que seus sintomas muitas vezes são inespecíficos e podem ser confundidos com outras doenças. Bom, temos exames específicos e inespecíficos. Os específicos, eles são feitos ou pelo isolamento do agente ou pelo emprego de métodos sorológicos, sendo o método de isolamento o método mais específico para a determinação do sorotipo responsável pela infecção. Lembrando que temos 4 sorotipos da dengue. Bom, o exame de busca do antígeno NS1, ele tem como alvo uma proteína específica do vírus. Ele pode ser realizado por teste rápido ou não. E os dois devem ser feitos entre o 1º ao 5º dia de sintomas, sendo que os melhores dias de sensibilidade vai ser no 2º e 3º dia. Já os testes de sorologia de IgM e IgG, tanto por teste rápido ou não, devem ser feitos do 6º ao 14º dia. Lembrando que o teste de sorologia também é útil para saber se o paciente já teve contato com a dengue no passado. E temos também os exames inespecíficos. Mas, de modo geral, é principalmente realizado o hemograma, que fazem uma contagem de leucócitos. E fazem uma contagem também das plaquetas. Provavelmente vai estar abaixo do valor considerado normal no ser humano. Além disso, tem outras alterações, tanto bioquímica, tanto de hemoconcentração, mas isso é um pouco específico demais e vamos deixar esse papo para outro dia. Olá pessoal, o meu nome é Giovana e vim finalizar com vocês esse assunto tão importante que é a dengue. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a prevenção bem rapidinho, só para fixar na memória de vocês e não esquecerem que dengue é uma luta para todos. Bom, vamos começar esvaziando as garrafas PET de casa, os vasos e tudo que acumule água. Falando em água, vamos também deixar a caixa de água sempre limpinha e fechada, porque isso chama muito mosquito. Amarrar bem os lixos na hora de colocar para fora e não acumular lixo e nem entulho dentro de casa. Não pode, hein? Sabe aquele pneu que você guardou, que você falou, um dia eu vou precisar dele? Vamos deixar ele em local coberto e fechadinho para não ter nenhum risco de entrar água dentro dele e acumular. Vamos limpar também as calhas das casas e vamos passar isso para todos os vizinhos. E quando um agente da saúde for na sua casa, deixe que ele entre para que veja se está tudo bem e tudo dentro dos conformes. Obrigada a você que nos escutou até aqui. Espero que esse podcast possa ter agregado seu conhecimento de alguma forma. Em meio ao surto de dengue que estamos vivendo, todo conhecimento é necessário para conseguirmos prevenir, tratar, cuidar tanto de nós e dos nossos entes queridos, pessoas próximas de nós. Muito obrigada por ter nos ouvido e até logo!